no livro de Hebreus, primeiro capítulo de Hebreus. Vamos ler os 4 primeiros versos. Hebreus 1, versos 1, 2, 3 e 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Talvez assim, não exista em toda a Bíblia nenhuma passagem que contenha tantas informações sublimes, extraordinárias acerca de Jesus Cristo, como esses 4 primeiros versos de Hebreus 1. Esse texto, ele é uma doxologia, uma adoração, é um hino de louvor a Jesus Cristo. É uma passagem que engrandece, que exalta Jesus Cristo como pouquíssimas outras passagens nas Escrituras. O texto, ele tem várias expressões, o texto tem várias declarações impactantes, extraordinárias acerca do Filho de Deus. E antes da gente participar da ceia, ou como preparação para a gente participar da ceia, eu queria convidar você a gente meditar, a refletirmos sobre, mesmo que rapidamente, em cima dessas expressões que o autor aos Hebreus utiliza para descrever Jesus Cristo. Primeira coisa que ele nos diz aí é que Jesus é a última palavra de Deus para o homem. Jesus é a última palavra de Deus para o nosso coração. Nós entendemos, e a Bíblia deixa isso muito claro, que o ser humano, ele só é capaz de conhecer a Deus se Deus resolver se revelar, se Deus vier na direção do homem. Todas as religiões do mundo é o homem tentando ir a Deus. Cristianismo é Deus vindo ao homem. Por que as outras religiões, elas não conhecem a Deus de forma verdadeira? Porque Deus não se revelou a eles da forma como se revelou aos cristãos. Ou Deus não se revelou a eles. A revelação divina que capacita e concede ao homem condições de entender e de conhecer a Deus, vem de Deus, vem única e exclusivamente por intermédio de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras, a Bíblia diz que Deus, ele se dá a conhecer de pelo menos, ou através de pelo menos 4 maneiras. Na obra da criação, na consciência do homem, através das Escrituras e pelo seu Filho. Através dessas 4 maneiras, Deus se revela ao homem. Algumas são chamadas de revelação geral,
outras de revelação especial. Na revelação geral, quando Deus se manifesta ou se revela ao homem ali na obra da criação, essa não é uma revelação salvífica. Na verdade, ela é condenatória. Mas a Bíblia diz que Deus se revela por meio da criação, por meio da obra das suas mãos. É o que o salmista vai dizer, que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, as digitais de Deus, elas estão presentes na criação. A flor que desabrocha, a gota de orvalho, um pássaro que gorjeia, as incontáveis estrelas do universo, todas elas revelam a majestade, a grandiosidade de Deus. Deus se revela na obra da criação, Deus se revela, Romanos 1, na consciência do homem. Paulo vai dizer em Romanos 1 que todo ser humano possui a noção do que é certo e do que é errado. Mesmo o homem que não é convertido, ao fazer algo errado, a consciência o acusa. E quem coloca isso no homem, esse entendimento de certo e errado, é o Senhor. Na obra da criação, na consciência do homem, nas Escrituras. As Escrituras, Salmo 19, os 6 primeiros versos falam da revelação geral, depois vem falando da revelação especial de Deus. A Bíblia, ela é a voz de Deus. Quando você lê a Escritura, Deus está falando com você. Obra da criação, consciência do homem, Escritura, e olha o que diz o autor aos Hebreus: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus Cristo, ele é a última voz de Deus. Jesus, ele se apresentou à igreja de Laodiceia dizendo assim: essas coisas diz o Amém, o Ômega. Extraordinária essa palavra de Jesus, ou seja, eu sou a última palavra, a última revelação, a última anunciação de Deus, é Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que esse texto nos lembra é que Jesus, ele é a última palavra de Deus ao nosso coração. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Segunda verdade acerca de Jesus Cristo que a gente aprende com o autor aos Hebreus é que ele é o Filho de Deus. Para nós é uma coisa óbvia, né? Mas para quem não tem acesso à Escritura, não conhece a Escritura, ou descrê da Escritura, não é uma coisa assim tão simples. Então o texto diz que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí qual é a diferença entre Jesus, Filho de Deus, e todos os convertidos que também são filhos de Deus? Qual é a diferença entre eu e você e Jesus Cristo? Certamente que Jesus, ele é Filho de Deus de uma forma muito especial. Jesus como vão dizer as boas teologias sistemáticas, Jesus, ele é eternamente gerado do Pai. E olha, estudar isso é algo extraordinário. Se Deus permitir, em algum tempo, creio que, não sei se esse ano, ou no início
início do ano que vem, eu pretendo pregar aqui na igreja sobre a Trindade. Que coisa extraordinária é aprender sobre essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao entrar nesse mundo, quando veio a este mundo, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio como unigênito do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando ele vem a esse mundo, ele entra no mundo como unigênito do Pai. Mas ele sofre, ele passa por tudo que passou, morre e ressuscita, sobe aos céus, e quando retorna por causa da sua obra, da sua morte, ressurreição e ascensão, ele não retorna mais como unigênito. Ele retorna como primogênito. Hebreus, se você olhar aí no verso 6, diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, não mais o unigênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O que isso significa? Ele vem como unigênito e volta como primogênito. Por quê? Entre a vinda e o retorno dele, alguma coisa aconteceu. E o que foi isso? A vida, a obra, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus nos possibilitou, como vai dizer o apóstolo João, nos tornarmos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então ele vem a esse mundo como filho unigênito de Deus e volta como filho primogênito, porque aqui ele conquista irmãos para ele, filhos para o Pai. Terceira verdade que a gente aprende com Jesus aqui, ou com o autor de Hebreus acerca de Jesus: ele é o herdeiro de todas as coisas, verso 2. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Ele é o dono de tudo, ele é o herdeiro legítimo de todas as coisas. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Quando o pai vira para o filho e diz assim: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. E quando o autor aos Hebreus diz que Jesus ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, isso tem uma implicação extraordinária. Porque se ele é o herdeiro, a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros. Nós que somos os irmãos de Jesus, nós que somos os outros filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Deus. Porque fomos constituídos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Deus nos pertence. E assim a gente não consegue conceber, imaginar as verdades extraordinárias que estão por trás dessa expressão. O que é ser co-herdeiro com Cristo? Paulo disse isso: o que olhos não viram e ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que nos aguarda lá no céu. Por quê? Porque somos co-herdeiros com Cristo. Quarta verdade acerca de Jesus que a gente aprende aqui com o autor aos Hebreus. Verso 2: pelo qual também fez o universo. Ou seja, o autor aos Hebreus está nos dizendo que ele é o arquiteto.
o arquiteto do universo. Esse fim de semana eu pude contemplar algumas belezas da criação e eu observava aquelas coisas e dizia assim: meu Deus, como que o Senhor é extraordinário. Que coisa extraordinária é a criação de Deus. E a Bíblia diz que foi Jesus quem arquitetou, que produziu tudo isso. Através dele, diz o autor aos Hebreus, o universo foi feito. E aí, pense no seguinte, pense no Cristo que se esvaziou, no Cristo que se tornou um bebê, no Cristo que se tornou um óvulo. Como diz aquele poeta inglês John Donne, ele vai colocar nos lábios de Maria, numa oração, ela dizendo como que é capaz a imensidão estar enclausurada no meu ventre. Como que isso é possível? O Criador de todas as coisas se tornar um óvulo. Uma criança que cresceu obedecendo aos pais, uma criança que precisou da ajuda dos pais para ir no banheiro, para se limpar. Como que isso é possível? Uma criança que cresce em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Um homem que anda por todos os lugares, fazendo bem às pessoas, auxiliando, ajudando. Aquele mestre, aquele rabino galileu, foi o Criador de todas essas coisas. O Criador deste mundo. Foi aquele homem. Vocês já pararam para pensar nisso? Essa semana, na quinta-feira, eu e mais Davi, Raquel, Léo e Rosame, nós fomos procurar o nosso local para o retiro de carnaval. Em breve a gente vai dar ótimas informações para vocês. E o proprietário do local, ele é um judeu. E ali ele começou a conversar e falar demais e começou a contar as histórias do seu povo. Que coisa interessante conhecer a cultura na qual Jesus Cristo cresceu, viveu. E ele contando acerca de algumas histórias de rabinos. Um dele foi aquele que mediu as águas do oceano na concha da sua mão. Mesmo que a Bíblia diz, que Isaías diz, que Jesus ele vai medir as águas do oceano na concha da sua mão. Isaías vai dizer que Jesus ele pesou o pó da terra em balança de precisão e mediu os céus a palmo. Olha que figura extraordinária que Isaías utiliza para falar daquele rabino. Isaías diz que ele espalha as estrelas no firmamento e dando um nome a cada uma delas. Essa estrela vai para cá e se chamará tal. Essa estrela vai para lá, criando, arquitetando o universo. E até hoje, com toda a tecnologia que esse mundo possui, nenhum ser humano, nenhuma máquina conseguiu definir os limites do universo. Nenhum cientista sabe exatamente o tamanho do universo. Existem probabilidades, existem conjecturas. Mesmo em toda a sua grandeza, o universo ele é limitado, ele é finito, porque ele foi criado por aquele que é infinito,
Porque só existe um que é ilimitado, só existe um que é infinito, que é o nosso Deus, que é aquele que está aqui entre nós hoje. A Bíblia diz que, João diz, quando tem a revelação lá das 7 igrejas da Ásia, que Jesus, ele passeia no meio da igreja. Está aqui entre nós. Então ele é o arquiteto do universo, pelo qual também fez o universo. Quinta verdade acerca de Jesus Cristo, que a gente aprende com o autor aos Hebreus, é que ele é o resplendor da glória de Deus. Verso 3, ele diz isso. Gente, quais são os atributos de Deus? Tempos atrás, anos atrás, nós falamos sobre os atributos de Deus. Nós vimos que existem atributos que são incomunicáveis e atributos que são comunicáveis. Incomunicáveis são aqueles que, como diz o nome, não são comunicáveis ao homem. O homem não pode desenvolver. São atributos como infinitude, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência, soberania, eternidade. Agora, existem aqueles que são comunicáveis e também são chamados de atributos morais, como amor, misericórdia, fidelidade, verdade, justiça, santidade, pureza. A Bíblia diz que a glória de Deus é a somatória de todos esses atributos. A glória de Deus é o fulgor máximo da manifestação do ser de Deus. E o autor aos Hebreus diz que Jesus, ele é o resplendor da glória. Ou seja, tudo quanto Deus é, Jesus veio nos revelar. Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, quando João, lá na ilha de Patmos, ele contempla a Jesus, diz o texto que João cai como morto. Por que ele cai como morto? Porque ele está diante desse Deus, de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. O que não passou na mente de João naquela hora, né? Quando ele tem a visão de Jesus Cristo, e ele pode ter pensado assim: aquele ali é o mesmo que eu reclinei a minha face no seu ombro. Aquele ali, agora os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos, de João, são como chamas de fogo, os seus pés são como de bronze polido, a sua voz é como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol em seu fulgor. Foi esse que eu reclinei o meu rosto. Jesus Cristo é a expressão máxima da glória de Deus. E diz o autor aos Hebreus que ele veio nos revelar a glória e a majestade do Pai. Há um pensamento que diz que em Jesus vemos Deus como Ele é e o homem como este deve ser. Em Jesus vemos Deus como Ele é. Quer saber quem é Deus? Leia os evangelhos, veja a vida de Jesus. A sexta verdade acerca de Jesus que a gente aprende com o autor aos Hebreus é que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus é a interpretação mais lúcida, mais
clara de quem é Deus. Jesus é a exegese de Deus. Foi assim que João descreveu lá no início do seu evangelho. Ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Que pretérito é esse aqui? Perfeito ou imperfeito? O pretérito aqui, ele não pode ser perfeito. Porque se fosse perfeito, nós diríamos assim: no princípio foi o Verbo. E no pretérito perfeito significa que o Verbo, ele começou a existir no princípio. E o que João nos diz é que quando tudo começou, o Verbo, ele já existia. O Verbo, ele é eterno. Como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, o Verbo é Deus. Então Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Foi isso que ele virou, foi isso que ele disse quando virou-se para Filipe e disse assim: Filipe, depois daquela pergunta indelicada e terrível de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo que eu estou com você e você ainda não percebeu que quem me vê a mim, vê o Pai. No início do seu ministério, Jesus já começou a deixar isso evidente. João vai dizer lá no capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então você deseja conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. Você deseja conhecer a santidade de Deus? Olhe para Jesus. Deseja conhecer a justiça de Deus? Olhe para Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Sétimo lugar, o autor aos Hebreus nos diz que Ele é o sustentador do universo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nos séculos 17 e 18, surgiu na Inglaterra uma ideologia que se espalhou para o mundo inteiro, chamada de deísmo. Os deístas, eles não foram tão radicais quanto os ateus, a ponto de afirmar que Deus não existe, porque eles olhavam para este universo e diziam assim: não tem como negar que tem uma mente inteligente por trás. Todo projeto requer um projetista. Mas diante da dor e do sofrimento humano, eles disseram: esse projetista nos abandonou, ele não é um ser pessoal que cuida de todos nós. Daí que surgiu a figura ou a ideia do relojoeiro. O Criador cria e abandona a sua criação. Deus é um relojoeiro, Ele criou e abandonou. Muitos até hoje creem assim, que Deus não intervém, que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para a sua criação, que Deus, ele está lá no ar-condicionado do céu, sendo servido pelos anjos e completamente alheio ao que acontece aqui na terra. Uma vez foi pedido aos alunos de uma escola em Estocolmo, na Suécia, que expressassem por meio de um desenho o que Deus significava para eles. E aí um dos jornais da cidade publicou um desses desenhos, escolheu lá uns desenhos e publicou um deles.
E para evocar Deus, um dos alunos, e esse foi o desenho escolhido para sair no jornal, para evocar Deus, um dos alunos representou apenas um rosto, muito bonito, sereno, sorrindo lá no meio das nuvens. E abaixo desse rosto, a terra coberta de ruínas, de cadáveres, de pessoas famintas, sofredoras. E embaixo tinha uma legenda que dizia o seguinte: para mim, Deus é um todo-poderoso impotente. Deus é um todo-poderoso impotente. Há pouco tempo eu citei aqui uma das poesias mais famosas de Castro Alves. Castro Alves ficou conhecido como o poeta dos oprimidos. Num dos seus poemas, Vozes da África, numa parte do poema ele diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Há 2000 anos te mandei um grito, que desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Tem gente que crê assim. Mas o autor aos Hebreus diz que Deus, ele não é um todo-poderoso impotente. Nos é dito que Jesus sustenta, controla, age e intervém sobre todas as coisas. Jesus, ele não é apenas transcendente, Jesus é imanente. O autor aos Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como disse Abraham Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, não diga assim: é meu. Ele controla tudo. Paulo vai dizer em Colossenses 1 que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Oitava verdade acerca de Jesus Cristo que a gente aprende com o autor aos Hebreus. No verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados. Nós cantamos isso aqui várias vezes hoje. Ele é o purificador dos nossos pecados. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós, pecadores, verteu. Irmãos, Jesus, ele vem a este mundo com um propósito estabelecido, muito bem estabelecido. Jesus tinha um objetivo: dar a sua vida, entregar a sua vida. E era através do derramar de seu sangue que ele iria adquirir perdão pelos nossos pecados. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que quando Jesus criou o universo, e segundo os estudiosos, são conjecturas, como falei há pouco. Segundo os estudiosos, o universo possui 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Você sabe o que é isso? Coloca 3 matemáticos, 3 físicos para te ajudar a fazer essa conta. E diz a Bíblia que Deus disse assim, Jesus disse assim: haja, e houve. Quando nós estudamos aqui o atributo da onipotência, nós vimos que isso é ser onipotente, dizer e o negócio aparecer. Haja luz,
e houve luz. Haja estrelas e houve estrelas. Agora, quando o Criador foi criar o homem, ele não disse haja homem e houve homem. Leia a narrativa. Diz o texto que quando foi criar o homem, o Criador, ele colocou a mão no barro e fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus foi salvar o homem, perdoando os seus pecados, Deus não disse, haja perdão e houve perdão. Deus não colocou a mão no barro. Deus entrou no barro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que será que Jesus, ele suou sangue ali no Getsêmani? Por que será que lá no Getsêmani ele vai clamar 3 vezes? Se possível, afasta de mim este cálice. Qual será que era o conteúdo desse cálice? Algumas pessoas têm dito que Jesus aqui pede ao Pai para que ele fosse poupado do sofrimento. No entanto, se isso fosse verdade, muitos mártires teriam morrido com muito mais honra que Jesus Cristo. O que tinha dentro daquele cálice que fez o Filho de Deus suar sangue e clamar com grande clamor, com grande lágrima? O que tinha naquele cálice era o derramar da santa e da justa ira de Deus contra o nosso pecado. Porque lá na cruz diz a Bíblia que Cristo se fez pecado por mim e por você. Aquela mentira que você contou hoje, aquele olhar de desprezo e de empáfia que você deu para alguém hoje, aquele estilo de vida que você anda nutrindo até os dias de hoje, foi pago por Jesus na cruz. Ele se fez pecado por nós. Por que ele teve que fazer isso? Porque diz a Bíblia que assim como o leopardo não tem condições de mudar as manchas da sua pele, nenhum ser humano é capaz de se livrar dos seus próprios pecados. Nós não conseguimos retirar de nós os nossos próprios pecados. Por isso que nós precisávamos de um Salvador, de alguém que pudesse nos purificar dos nossos pecados. Por isso que o autor aos Hebreus diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, por isso que nós vamos cantar daqui a pouco um hino que ao longo de décadas a igreja tem cantado, por entender e por celebrar a verdade de que Cristo é o purificador dos nossos pecados. O hino diz: o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. No momento em que nós cremos em Jesus, a nossa dívida ela é paga. No momento que nós cremos em Jesus, nós, num ato, somos considerados justos diante de Deus. Nós saímos da posição de inimigos de Deus para o status de filhos de Deus. A partir do momento em que cremos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos agora debaixo das consequências da cruz. Tudo isso acontece porque Ele é o purificador dos nossos pecados. A nona verdade acerca de Jesus que a gente aprende com o autor aos Hebreus
é que Ele é o nosso intercessor. Olha o que diz o verso 3, que depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele assentou-se à direita de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, e de lá Ele intercede por mim e por você. Então, isso significa muitas coisas. Mas dentre essas muitas coisas, significa que quando você estiver amanhã, 2:30 da tarde, flertando com o pecado, você está pensando assim: faço ou não faço? Porque hoje é segunda-feira, né? Está perto de domingo, ainda estou com a consciência meio abalada pelo que eu ouvi ontem à noite. Quando você estiver flertando com o pecado, a Bíblia diz assim: peça ajuda aos céus. Peça ajuda a Jesus Cristo, porque Ele está lá intercedendo por você. E Ele sabe o que você está passando, porque Ele também já passou por isso. Essa imagem de que Ele está à destra de Deus nos lembra não apenas do ofício de sacerdote, mas nos lembra também, sabe de quê? Autoridade, poder, soberania. Nos lembra das expressões bíblicas: Rei dos reis, como cantamos aqui, Senhor dos senhores, soberano que a tudo controla e a tudo governa. Ele é aquele que tem a capacidade de fazer com que o conselho da sua vontade aconteça. Ele governa este mundo, colocando e retirando governantes. Então, assim, pode parecer que é uma coisa utópica. A gente pensa que isso é utópico, não é? Isso que eu vou falar agora. 2:30, você teve um flerte com o pecado. Venceu. Aí 4 horas você está vendo televisão, aí você ouve notícias da política do Brasil. Lembre-se que aquele que está no céu assentado como sumo sacerdote e te auxilia nos seus pecados é o mesmo que controla todas as coisas. E diga para Ele: Senhor, olha o meu país, olha o meu estado, olha a minha cidade. Coloca os políticos da nação diante de Deus. A gente pensa assim: ah, mas é uma oraçãozinha minha. O que essa oração pode fazer? É o mesmo que está lá, que intercede por nós, é o mesmo que governa todas as coisas, é aquele que dirige a história, é aquele que controla o universo. Alguns de vocês conhecem essa história, mas acho que a maior parte não. Maria Sanguinária, uma das mulheres que mais matou protestantes na Escócia, daí o nome de Sanguinária. Uma vez ela disse assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que das baionetas de grandes exércitos. Já parou para pensar nisso? Muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Por quê? Porque você está se dirigindo àquele que é a pessoa
o governante de todas as coisas. E por fim, a última verdade acerca de Jesus que a gente aprende com o autor aos Hebreus é que ele possui o nome mais sublime da história. Diz o texto que, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Você sabe o que diz Provérbios 22:1? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ter um bom nome é algo valiosíssimo. Nunca houve ninguém com um nome tão importante quanto o nome de Jesus Cristo. E um bom nome, ou uma pessoa, ela tem um grande nome, ou ela pode ter um grande nome através de 3 maneiras: por herança, por doação e por conquista. Herança, doação e conquista. E Jesus tem o maior de todos os nomes pelas 3 razões. Ele herdou, diz o autor aos Hebreus, que ele herdou o nome mais excelente que os anjos. O Pai lhe deu este nome, diante de quem todos no universo terão que se curvar. Ele herdou, mas ele também recebeu esse nome por doação. Lá em Filipenses 2, Paulo diz assim: Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso significa? Isso significa que homens, anjos e demônios irão se curvar diante de Jesus. Os faraós do Egito um dia irão ressuscitar e irão confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Alexandre o Grande um dia irá ressuscitar e irá confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nero um dia irá ressuscitar e irá confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Napoleão um dia vai ressuscitar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Allan Kardec um dia irá ressuscitar e irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mao Tse Tung um dia vai ressuscitar e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus tem um nome sobre todo nome, porque o Pai lhe deu esse nome por doação. Mas Jesus também tem o maior de todos os nomes, por conquista. Diz Colossenses 2 que, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali ele conquistou o seu nome. Quando escreveu sua carta aos crentes de Colossos, Paulo, ao mesmo tempo, ele faz a mais sublime síntese acerca de Jesus. Ao mesmo tempo ele faz uma síntese extraordinária, e ao mesmo tempo ele é absurdamente abrangente.
ele vai dizer lá em Colossenses 3,11, Jesus é tudo em todos. Sucinto e abrangente ao mesmo tempo. Tudo na eternidade, tudo na história, tudo na igreja, tudo na escritura, tudo em nossa salvação. Esse é Jesus. Jesus Cristo é a última voz de Deus, é o Filho unigênito de Deus, é o herdeiro de Deus, é o Criador do universo, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, é o sustentador do universo, é o perdoador dos seus pecados, é o majestoso Deus que está no trono e possui o nome que é sobre todo nome. Foi este que morreu por mim e por você. E é esta morte e a ressurreição dele que nós vamos celebrar neste momento. Então, quando você estiver participando deste momento, que o seu coração exulte, agradeça a Deus, louve a Deus por Jesus Cristo, que sendo tudo isso que nós vimos, é aquele que está do nosso lado. Quando você está lá, normalmente são as mulheres que fazem isso, né? Quando você está lá, na quinta-feira, pela quinta vez na semana, lavando a louça do almoço, você pode falar com Ele, porque Ele está ali do seu lado. E você pode falar dos problemas da sua casa, dos problemas dos seus filhos, dos seus problemas, das suas dúvidas, das suas angústias. Que coisa extraordinária! O Criador de todas as coisas, acessível a nós. Por causa de quê? Por causa da sua morte. Que Deus nos ajude a vibrarmos, a louvarmos, a celebrarmos e a agradecermos a Ele pela morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Vamos passar ao momento da ceia e podem vir o pessoal do louvor, e vamos celebrar a morte de Jesus em nosso lugar. Quero lembrar todos aqueles que são membros de alguma igreja, né, evangélica, que estão entre nós. Vocês são nossos convidados a participar deste momento. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. E você é nosso irmão, nossa irmã, está convidado a participar conosco. Ok? Vamos lá. Vinde crentes entoar louvores a Jesus, e para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou,
O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde nos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Léo, vem cá para você orar pra gente. Jesus, alguém ficou sem ser servido? Desculpa, Guilherme. Que bom que eu perguntei, né? Irmãos, Jesus Cristo veio, como a gente acabou de ver, para nos revelar o Pai. Jesus Cristo, sendo Deus, fez-se homem, sendo o Rei dos Reis, fez-se servo a ponto de lavar os pés dos discípulos. Jesus Cristo, sendo o herdeiro de todas as coisas, se fez pobre. Jesus Cristo, sendo bendito e exaltado entre os anjos, desce aqui, é escarnecido, maltratado, se faz maldição por todos nós. Sendo santo, se faz pecado por nós. Sendo autor da vida, morre por nós. E é isso que a gente deve celebrar. Essa foi uma das ordenanças que ele deixou para a igreja, que nós deveríamos celebrar a morte dele até que ele voltasse. E quando nós comemos deste pão, nós lembramos de todas estas coisas e lembramos com um coração grato, contrito, reverente. Que seja esse o seu entendimento e a sua gratidão ao comer deste pão. Façamos isto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que grande notícia é o Evangelho do Senhor, ó Deus. Que notícia, Pai, de boas novas, ó Deus, o Senhor trouxe para nós.
o Senhor, Criador dos céus, da terra, de todo o universo desconhecido, de toda a complexidade, ó Deus, da criação, veio, ó Pai, e se tornou um de nós. Ó Deus, muito obrigado por isso, ó Deus. A fim, ó Deus, veio, se tornou um de nós, a fim, ó Deus, de morrer, ó Deus, pelos nossos pecados, restaurando, ó Deus, a comunhão do Deus Santo e de nós, ó Deus, pecadores, ó Pai. Nós te agradecemos por isso. E, Senhor, o Senhor conhece os corações, ó Deus, de todos nós que estamos aqui, ó Deus. Haverá, Senhor, algum, ó Pai, entre nós, ó Deus, que ainda, ó Deus, não reconhece o senhorio do Teu Filho, ó Deus. Ó Pai, desvenda os olhos, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, e salve, ó Deus, a todos que estão aqui, ó Pai, neste momento, ó Deus, conferindo-os, ó Deus, fé no Teu Filho Jesus, ó Deus. Que possa ser, ó Deus, um momento de proclamação, ó Deus, da Tua palavra, mas também, ó Deus, um momento de salvação, ó Deus. E que Teu Espírito, ó Deus, possa estar fazendo a obra, ó Deus, redentora, ó Deus, em nosso meio, ó Deus. Portanto, ó Deus, pelo menos, ó Deus, a igreja que está aqui reunida, ó Deus, celebra e Te agradece nesse momento, com o coração, ó Deus, contrito e muito feliz, ó Deus, pela salvação que o Senhor, ó Deus, operou em nossas vidas, ó Deus. Não porque fôssemos bons, muito pelo contrário, ó Deus, mas pela infinita graça do Senhor. E nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Suas bênçãos
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode nos conduzir em oração? Pode orar por nós? Antes de Olívia orar, quero introduzir esse momento aqui do cálice, lembrando do seguinte. A Bíblia diz que, e eu imagino a cena assim, que quando Pilatos estava diante da multidão, e depois de todas as suas tentativas de livrar Jesus da morte, ele fez de tudo. Mandou bater em Jesus para ver se a multidão ficava satisfeita. Botou Jesus para ser comparado com Barrabás. Fez de tudo que podia. E quando ele viu que não tinha mais jeito, ele virou-se para a multidão e perguntou assim: o que farei de Jesus chamado Cristo? Gente, essa é uma pergunta que todas as pessoas precisam responder. E ninguém pode responder por você. Pai não pode responder por filho, marido não pode responder por mulher. O que farei de Jesus chamado Cristo? E acerca de Jesus chamado Cristo, não existe neutralidade. Quem disse isso foi ele mesmo. Ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Não tem neutralidade. Então, a sua opção não é se ajoelhar e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou não. Como eu disse que aqueles homens vão. Essa opção você não tem. Porque um dia você vai fazer isso. Assim como Mao Tse Tung, como Napoleão, como Allan Kardec, todo mundo vai fazer isso. E não pense você que esses homens vão fazer isso a contragosto, obrigados, com um serafim dizendo: se você não fizer, eu enfio a espada em você. Eles vão fazer isso voluntariamente, sabe por quê? Porque eles vão perceber assim, diante da grandiosidade, da majestade, do poder de Jesus, eles vão voluntariamente dizer: é verdade, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é tudo isso que a Escritura falou que Ele era. Então a sua opção não é se ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor. Essa opção você não tem. A questão aqui é a seguinte: você vai ser levado a fazer isso tarde
tarde demais ou em tempo oportuno? Essa é a grande questão. Porque, como Léo orou aqui, que não seja apenas um momento de proclamação, mas que seja também de salvação. Você pode fazer isso quando não tiver mais jeito, ou você pode fazer isso e ser salvo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é a pedra de esquina, onde você pode erigir a sua vida espiritual, mas Ele também é a pedra que pode esmagar você, caso você o rejeite. Jesus Cristo, hoje Ele pode ser seu advogado, mas amanhã Ele vai ser o seu juiz. Jesus Cristo hoje deseja justificá-lo, mas amanhã os seus pecados irão te condenar. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus quando diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo da salvação. Então nós cantamos que rude cruz se erigiu. A cruz, ela veio para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Se você não tem essa certeza, clame a Ele. E você que tem, junte-se a mim e vamos juntos, ao tomar deste cálice, louvar e agradecer a Jesus por tão grande salvação. Senhor, nós estamos reunidos aqui, ó Deus, celebrando a morte de Jesus em nosso lugar. E enquanto eu cantava ali, Deus, sim, eu amo a mensagem da cruz. O meu coração, e eu tenho certeza que o dos meus amados irmãos também, se enchia de alegria por reconhecer que, e lembrar e relembrar e confirmar e ratificar que foi por tua morte, Senhor, que eu hoje posso dizer que eu tenho vida, porque o Senhor é a minha vida, o Senhor é a nossa vida. Ao mesmo tempo, Senhor, eu quero declarar ao Senhor, e eu entendo que a tua igreja faz o mesmo. Nós ficamos constrangidos com tão grande amor, Senhor. E a minha oração, ó Deus, ao Senhor, entendendo que é o Senhor quem efetua em nós o querer e o realizar, é que o constrangimento por tão grande amor nos leve a ser obedientes a Ti, Deus. Não adianta, Senhor, nos constrangermos, ó Pai, com tão grande amor momentaneamente e sairmos daqui, ó Deus, sem uma mudança, Senhor, de comportamento, de atitude. Então, Pai, lembrando que o Teu sangue nos lavou, Senhor, e entendendo, Deus, que em nós não existe bem algum se não vier de Ti, Pai. Nós Te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos transforme dia após dia, Senhor, de experiência em experiência, Pai, de maneira que nós possamos, Senhor, proclamar este Evangelho, ó Deus, que transforma, que liberta, que dá vida e que nos garante, ó Deus, vida eterna e aqui vida plena com abundância. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te suplicamos que o Senhor nos confronte mesmo, que o Senhor nos oriente,
que o Senhor mesmo diga a nós, Senhor, no particular, como o Senhor tem feito tantas vezes, o que há em nós, ó Pai, que precisa ser mudado. O que há em nós, Senhor, que entristece o teu coração, Pai. Senhor, nós queremos verdadeiramente, Pai, viver para a tua honra e para a tua glória. Porque foi para isso, Senhor, que o Senhor nos criou, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu, apesar de, ainda que não fizéssemos nada, Senhor, para merecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nos fortalece, Pai, os dias são maus, os dias são difíceis, Senhor, mas nós já sabíamos que isso aconteceria no final dos tempos, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor em nós, Senhor, é a certeza da nossa vitória. Então nós te suplicamos, ó Deus, nesse domingo em que nós, Senhor, rememoramos, Pai, o teu sacrifício na cruz, quando nós nos lembramos do teu sofrimento, Pai, nós te suplicamos, em nome de Jesus, Pai, nos transforma, nos fortalece, fica conosco, apodere-se de nós, Pai, até que tudo em nós, Senhor, glorifique a Ti, Pai, para a honra, para a glória do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, vamos ficar em pé e encerrar o nosso culto cantando ao Senhor.
de encerrar, eu queria fazer duas propostas a vocês. Você tem o cálice aí na sua mão, não é? Leva para casa, a gente compra outro, até porque isso é descartável. Leva para casa e assim, coloque ele num lugar visível da sua casa. Coloque ele no seu escritório, na sua cozinha, num lugar onde você vai ver. E você vai lembrar de quê? Do sangue de Jesus derramado por você. Lave e guarde, e durante a semana aquilo dali vai servir para você se lembrar da morte de Jesus por você. E você vai ser impulsionado pelo menos deve ser impulsionado a louvar ao Senhor por isso. Você bota no serviço, na sua mesa do serviço assim. Pode servir não só para você agradecer e louvar ao Senhor, mas pode servir de testemunho. Se alguém te perguntar o que é aquilo, é uma ponte para você pregar o Evangelho. Pode ser que você pregue o Evangelho dentro de casa, não é? Tem gente na sua casa que não é crente, está passando por ali, está vendo, e você está, eu já tenho o sangue de Jesus que me limpou, e você? Então leve para casa, lembre-se disso. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: uma vez, não sei se eu já contei isso aqui, eu falei que quando eu chegar lá no céu, eu quero muito, e no momento que eu falei isso, quero muito encontrar os meus heróis da fé e caminhar com eles e conversar com eles. Aí quando acabou o culto, Taninha me procurou e falou assim: e eu? Você não quer me ver lá não? Então eu quero dizer para ela o que eu já disse, e quero dizer para vocês, para todos vocês: o céu não seria céu sem vocês. Conquanto o céu, seja Jesus Cristo e tudo que Ele nos dá, uma das coisas extraordinárias que Ele tem separado para nós lá é nós continuarmos a nossa comunhão, a nossa amizade, o nosso companheirismo que nós temos aqui. Por isso que nós encerramos cantando isso: rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Então que Deus nos preserve amigos, que Deus nos preserve irmãos, companheiros, porque tenho certeza que lá no céu nós iremos lembrar de coisas espetaculares, que fomos irmãos aqui na terra e que Deus sustentou, preservou a nossa fé até lá no céu. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja, ó Pai, o Teu nome, por esta noite, pela Tua palavra pregada, pela ceia memorial celebrada, pelo Evangelho anunciado. Louvado seja, ó Deus, o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de adorarmos ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite adorar ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos permite adorá-lo em comunidade. Ó Deus, como é precioso e valioso adorar ao Senhor de forma comunitária, no compartilhar da fé, no dar as mãos, no abraçar um ao outro, no orar um pelo outro. Ó Deus, muito obrigado pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que aqui estão. Obrigado por suas vidas. Obrigado pelos anos
alguns pelos meses de companheirismo. Ó Deus, muito obrigado, porque esta é uma experiência extraordinária para o sustento da nossa fé. Ó Deus, convença aos faltosos sobre a necessidade de estarmos juntos na comunhão. Obrigado, ó Deus, por esse momento quando podemos lembrar da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. E ó Deus, como a nossa irmã orou, como Olívia bem lembrou, que esta lembrança faça diferença no nosso dia a dia. Que esta lembrança nos leve a sermos honestos, íntegros, a comprarmos a verdade. Que esta lembrança nos leve a sermos bondosos, pacientes, perdoadores, misericordiosos. Que esta lembrança nos torne homens e mulheres cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Despede-nos, ó Deus, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua graça. Guarda, ó Deus, os Teus filhos e filhas ao longo desta semana, por onde quer que eles estejam. Traga-nos, ó Deus, novamente aqui, na quinta-feira, para orarmos juntos. No domingo, para estarmos na escola bíblica dominical, nos cultos. Enfim, ó Deus, preserva-nos vivos, unidos, como amigos, como irmãos do Senhor, irmãos no Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão antes de você ir embora. Deus os abençoe.